Olá, pessoal. Como vão vocês? Sabe do que eu vou falar hoje? Vou falar de Saturno. Sim, Saturno. Saturno, o senhor Cronos, o senhor do tempo, que ele está mudando de signo depois de 2 anos e meio transitando em peixes. Ele trouxe muita tristeza, muita decepção. Nós vimos muito sofrimento, especialmente na Terra. Essas guerras, né, que começaram aproximadamente 3 anos atrás, realmente elas marcaram esses últimos 2 anos e meio com essa sensação de tristeza, de pobreza, de desalento. Você vai me dizer, mas não é para todo mundo. Claro, nós não somos iguais, né? Somos, cada um de nós é, é um indivíduo único que tem um mapa único, ou seja, um destino único. Mas vamos falar de Saturno. O que é que Saturno faz? Bom, primeiro, Saturno. Do ponto de vista mundial, Saturno já é um planeta que indica períodos de limitações, ou seja, um período no qual você vai ter mais que puxar o cinto, por exemplo, né? Onde tem contenção. Às vezes, ações inflexíveis também, as pessoas são muito inflexíveis. Você vai olhar depois onde está o teu Saturno natal e você vai perceber que você tem ciclos, né, de Saturno que normalmente duram por volta de 29 anos, entre os 28 e os 30, às vezes começa um pouco antes, que fazem realmente, assim, como o grilo falante do Pinóquio, ele vem te puxar a orelha e diz assim, olha, eu sou a tua consciência, você está agindo certo? E aí a gente dá uma parada, né? E vai olhar, nossa, o que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo comigo? Né? Muitas vezes a gente sofre nesses períodos porque leva um puxão de orelha, como uma criança mal criada, né? Mas do ponto de vista da humanidade, são momentos que nós vemos, assistimos muito a privações, a miséria, tem problemas com saúde, né? Bom, você vai me dizer, mas não é só quando ele estava em peixes? Não, claro que não, né? É, os ciclos planetários têm os ciclos planetários da coletividade e tem os ciclos planetários de cada um de nós, dentro do conjunto, né? Também falo muito, assim, nesse período, do conservadorismo, né? Tanto que você está percebendo que os políticos, né, a parte mais conservadora, está também ganhando força e vai ganhar mais ainda com esse ingresso de Saturno em Áries. É, Na realidade, quando eu falo de Saturno, eu falo muito do último planeta visível a olho nu. Parece que logo a humanidade vai começar a abrir o campo da consciência, alcançando a visualização de Urano. Isso será era de Aquário chegando, né? Era de Aquário entrando. O que que ele traz? Traz problemas, custo de vida, tudo está caro. Tem uma outra coisa assim, às vezes há um retorno a assuntos do passado, né? Uma coisa muito engraçada que me aconteceu nesses dias é observar que estão voltando aquelas danças coletivas, onde todo mundo faz a mesma coisa, como acontecia nos anos 80, 90, às vezes, especialmente 80, nas danceterias, né? Isso também é um efeito de Saturno, que está voltando às coisas mais antigas, né? Mais do passado. Eu já sou antiga, então para mim vai estar tudo bem, né? Mas vamos falar de Saturno. Então, se Saturno é um conservador e ele traz estruturas, porque Saturno rege, do ponto de vista mundial, por exemplo, as construções, os bens materiais, aquilo que nos dá segurança. Lembre-se que ele é um planeta que rege tanto Capricórnio quanto Aquário, na linha mais tradicional de Aquário.
tá? Um aquário seria mais no coletivo, o Capricórnio é aquele que sobe na vida e estrutura a sociedade com empresas. Um empresário, um empreendedor, muitas vezes é muito capricorniano. Pessoas que querem, que têm objetivos muito concretos na vida, né? Tanto profissionais quanto sociais. E aí, no simbolismo astrológico, nós temos que pensar que esse é o momento de uma chamada de maturidade. Maturidade aonde, né? Porque se ele esteve em peixes e nos fez sofrer horrores, estamos vendo sofrimentos, agora é o momento, nós estamos vendo essas imagens de destruições, de guerras, especialmente em Gaza, que lembram as destruições que aconteceram na Europa há praticamente 80 anos atrás, 81, 82, que correspondem a outros planetas coletivos, especialmente Plutão. Então, estava em Leão, né, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e agora ele entrou em Aquário. Então, ele está remostrando, mostrando novamente as destruições, e aí vem Saturno e fala: Ok, eu estou te mostrando as destruições. E agora, o que é que você aprendeu com isso? Enfim, só suspirando mesmo, né? Bom, de qualquer maneira, ele fala que é tempo de maturidade, é tempo de estar maduro, ou seja, de não agir mais de uma forma como uma criança, né? As crianças, quando nascem, não veem o perigo, por exemplo. E aí vem o pai e diz: Não faça isso, meu filho, não põe o dedo na tomada, não chega perto da janela que é perigoso. Então, tudo isso é o Saturno, é uma ação saturnina dentro da gente, né? É como a astrologia explica isso. Mas ele nos dá estrutura, porque no nosso corpo humano é ele que nos dá o limite, portanto, a pele, mas especialmente a nossa estrutura óssea, né? A tudo que é forte, a cartilagem, o osso, tudo isso é Saturno, né? É, então, dependendo de onde cada um de nós tem o Saturno no Natal, nós passamos por ciclos de 14, 28, 29, mais ou menos, 14, 15, 28, 29, porque a gente vai amadurecendo com essas fases da vida. E agora, o que que nós vamos fazer com ele entrando em Áries? É, Veja bem, nós já estamos entendendo e nós estamos recebendo as chamadas, né? Uma outra hora eu vou falar de Netuno, porque Netuno também entrou em Áries. Estão os dois planetas juntos. E Netuno que rege justamente a casa 12, no qual Saturno estava. Estão em conjunção os dois. Então, eles estão falando, chega de sofrimento, está na hora de reconstruir, está na hora de tomar a responsabilidade. Vocês estão agindo como pessoas é, inconsequentes, e a pessoa que não tem limite, que acha que pode qualquer coisa, isso não existe. No universo não existe. Nada é por acaso no universo. Então, nós temos que aprender as coisas. Se a gente cai, você não vai fazer a mesma coisa. A criança vai bater com a cabeça na parede, ela não vai mais, né? Então, a ação é uma ação ariana. Estou falando de Áries e não de Marte, tá? Não, que é o regente de Áries. Mas estou falando do lugar onde ele entrou. Ou seja, ele está entrando numa casa, num aspecto da nossa vida que fala de ações sem responsabilidade. Essa que é a chave para você entender o que que nós temos que aprender nesses próximos 2 anos, o que que ele vai nos ensinar entre as idas e vindas de retrogradações, né? Ele entra, ele dá aquele choque, depois a gente vai se ajeitando, depois ele vem, ele vai ver. Então, se aprendeu ou não aprendeu? Como dentro do signo de Áries nós temos a criança que nasce, é a criança que impulsão, o impulso natural da vida é ariano. Então, quando a gente fala do lugar que é a área de experiências que se relaciona com esse signo de Áries, se relaciona com nossas ações. Sem entrar nessa energia ariana, nós não agimos. E se você conhece um ariano, você percebe que ele primeiro age e depois pensa. Agora ele vai começar a pensar antes de agir. Esse é o papel que o Saturno vai fazer na vida, tá?
Saturno exige compromisso. Essa é uma coisa também, esforço. Nada com Saturno é fácil. Se você quiser fazer com pressa, cai, quebra. Nós vamos ver muitas coisas assim. É, viadutos, casas, coisas que vão desmoronar. E nós já vimos isso. Por quê? Porque foram feitas com pressa, sem responsabilidade. Tudo que é feito sem responsabilidade não vai se sustentar. As maneiras, né, que nós vamos ver isso também em nós é na autoafirmação. O que que eu consegui? O que que eu consigo alcançar? Por que que eu não consegui esse objetivo? Porque faltou persistência e faltou responsabilidade. Nada cai do céu. Não é à toa que existem esses ditos populares, né? Os obstáculos. Normalmente, Saturno nos coloca obstáculos. As montanhas são regidas por Saturno, né? Os diques, que contêm a água e que de vez em quando rompem, né? Por que que rompe? Então, porque alguma coisa foi feita sem responsabilidade, foi erro. Uma ponte que cai, faltou manutenção, né? Pensem nisso, quantas coisas a gente vê. E agora é momento de reconstrução. Eu vejo que nós estamos perto dos acordos, de terminar esse período das guerras. Não, não que vão terminar, porque na Terra nunca termina. O ser humano está sempre querendo conquistar aquilo que é do outro, né? Faz parte da natureza humana e do nosso lado vegeto-animal, especialmente o nosso lado animal, né? O vegetal também, né? Porque se você deixa a terra cultivada, o vegetal vai entrar na tua horta e a erva daninha vai estragar todo o teu plantio. Então, é a mesma coisa. O que que precisa para superar os obstáculos? Primeiro, eu acho que primeiro é o conhecimento. Você saber qual é os obstáculos que você tem que superar. Depois, quais são as ferramentas que você precisa para superar. Então, você vê que isso tem a ver com conhecimento. Depois, você vai ter que fazer um plano para superar esse obstáculo. E normalmente o plano tem que ser muito cuidadoso, porque se não for feito, se for feito com pressa, a coisa não vai funcionar. Então, mesmo no dia a dia, né? Quantas vezes a gente vai fazendo uma coisa e fala, vou fazer isso, e não funciona. Não funciona porque você não pensou nessas fases, e nessas etapas que fazem com que você supere os obstáculos. E aí, a perseverança, determinação. A gente não pode desistir. Na realidade, quando o Saturno estava em Peixes, esses últimos 2 anos e meio, inclusive eu vejo isso como como é que eu digo, é, uma, uns aspectos que nós vimos, por exemplo, com o Papa Francisco. O que era o Papa Francisco? A figura do próprio Francisco, do São Francisco de Assis. Uma pessoa que nasceu com os bens, portanto, ele nasceu numa família onde ele nem precisaria trabalhar, podia ser um político da cidade, né, de Assis, e de repente ele tira tudo. Ele faz o voto de pobreza. O que que é pobreza? É não ter nenhum bem material. Claro que é uma utopia, é uma coisa que não é para todo mundo, especialmente nesse mundo de hoje, né? Nesse mundo atual, onde tudo é compra, compra, compra. Obtenha a satisfação imediata. Mas é o Saturno que está falando isso. Saturno fala, a satisfação imediata dura pouco, ela não é duradoura, porque que dura é o Saturno. Tanto que quando a gente morre e vai lá depois de um tempo lá tirar, né, abre o caixão e vai lá ver o que que você acha. Você acha os ossos, você acha aquilo que sobrou, né? Eu já fui para Pompeia, eu vi aquelas pessoas que foram cobertas pelas cinzas, elas viraram cinzas, ok? São estátuas de cinza. É coisa de Saturno isso, né? Então, o que sobra de nós é o pó, é o Saturno. Então, pensem nisso. O quanto é efêmero aquilo que a gente faz para nos satisfazer como criança. Criança que se joga no chão. Eu tive filho pequeno, agora eu já tenho netos, mas quando eu era um pequeno, eu me lembro a primeira
pirraça que meu filho fez no supermercado. Na época eu morava em Paris, e num condomínio pequeno, e peguei ele na creche, porque eu estava estudando ainda, peguei, saí, fui, entrei no supermercado, e não prestei muito atenção. Ele passou numa das gôndolas e pegou uma coisa na mão, e eu tirei da mão dele, ele se jogou no chão. Quando ele se jogou no chão, ele começou a berrar, tão louco. Eu fiquei muito sem graça, porque eu era mãe de primeira viagem, longe da família ainda, né? E num país que não era o meu. E o que eu senti naquele momento é que eu não devia dar contra. Ou seja, eu não devia dar público para pro meu filho. E deixei ele lá. E cheguei quase até o caixa. Os franceses, como eles são muito pragmáticos, não são emotivos como nós latinos, né? Eu sou italiana, também sou muito emotiva. Ah, me parabenizaram. Não, é assim mesmo, tem que educar, porque senão, imagina, você não consegue mais ir no supermercado. E é o que está acontecendo agora. Olha, olha as nossas crianças, a maioria, os jovens, não têm limites. Eles não aceitam frustração, eles não aceitam um não. É o Saturno que vai ensinar agora essas crianças. Está na hora de botar ordem na escola, não pode ter, tem que ter respeito pelo professor. Vai me dizer que eu sou conservadora? Sou sim. Bom, mas vamos voltar ao nosso papo, senão a gente começa a entrar num assunto mais difícil. Demanda planejamento. De novo, do que eu estou falando, Saturno, ele reprime a impulsividade, né? Então, primeiro impulso é o impulso de fazer a coisa, mas depois você para. Como vou fazer isso? Como vou superar esse desafio? Desafios nós temos todos os dias, né? Então, esse é o Saturno, a ação de Saturno. Lembre-se do grilo falante. Eu sempre falo, vou ler Pinóquio, eu nasci com Pinóquio, eu vi Pinóquio a minha vida inteira. E para mim, o grilo falante é a consciência que fala ao Pinóquio. Se você quer ser um menino de verdade e não quer ser um joguete na mão de qualquer outras pessoas que te enganam, você precisa tomar responsabilidade sobre as suas ações. Ações para o seu próprio bem e para o bem das pessoas que estão ao teu redor. Outra coisa que pode precisar, coragem. Mas veja, não é a coragem do cara que vai para frente, ou seja, a restrição é o condicionamento na hora de você agir. E isso é importante para a gente. Então, de agora em diante, faça isso, aprenda com o Saturno, porque o Saturno vai trazer a humanidade num patamar de responsabilidade. É, eu, eu, eu via mais, por exemplo, o Papa Francisco nesse sentido, Saturno Peixes. Agora, Saturno entrou em Áries, então eu estou vendo um Papa mais estruturado. Não sei se vocês perceberam, mas ele vem com o discurso dele escrito. Ele pensou de noite antes de fazer o discurso do dia seguinte. Isso é planejamento, é não jogar palavras ao vento, palavras que não dão resultados. Ele é virginiano, signo de terra, regido por Mercúrio, mas é o Mercúrio de terra, ele é planejador, ele é sintético também, não joga palavras ao vento. Bom, mas vamos voltar. Tensões. As tensões vão ocorrer por quê? Porque a ação, ela é uma ação, você vê a plantinha, ela rompe a terra para nascer, ela tem uma ação tensa na hora de sair, para depois desabrochar. É o que nós temos que fazer também, né? Pensa nessa ação. Ah, eu no ano que vem quero ir, bom, vamos imaginar, daqui a um ano quero fazer uma viagem para a Europa. Comece agora a se planejar. Todo mês, todo dia, coloca R$ 10, R$ 5, R$ 20, R$ 50, o que sobrar, põe lá do lado. Daqui a um ano você vai ter o dinheiro para você viajar. Então, o sonho, aí entra também o Netuno, porque o Netuno entrou também junto. Tudo bem que Netuno fica 12 anos, nós vamos falar disso também no próximo vídeo. Mas Saturno pede estrutura, pede paciência, pede planejamento e não desistência. Não desistência. Sabe, a gente mora aqui no Brasil, num país novo.
Mas eu que nasci na Itália, estou acostumada com coisas que estão lá há 4.000 anos. Aí você fala, por que que aquilo ficou em pé? Como é que eles construíram? Como é que os romanos construíram viadutos? Como é que construíram o Coliseu, a Arena de Verona, essas coisas que a gente vê, e que eram coisas de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? 2.000 anos atrás. Como assim? Eles tinham estruturas, ou seja, eles planejavam antes, né? Tudo bem que tudo na vida tem o auge e a queda, né? Mas o que está lá, né? Se você vai para Florença e olha aquela beleza daquela basílica, aí você fala assim, gente, como é que isso daí dura desde 1400, 1500, né? Na época dos Médici, acho que foi a época mais flórida de Florença, né? Daquela região. Então, eu vejo isso como sendo um renascimento para a Terra e para nós, para a humanidade. É porque não adianta você dizer, ah, coitadinha, a pessoa, nossa, a outra pessoa não está sem comida, ele não acha trabalho, ela não acha, não tem mais solidariedade. Essa solidariedade é necessária, porque mas não é somente, aí eu entro no assunto do Papa Francisco. O Papa Francisco era mais do sentido de dar abrigo, por exemplo, dar a sopa. Esse Papa novo, ele vai ensinar a pescar. Então, talvez nessa ação saturnina, e mesmo do Netuno entrando em Áries, é ação. Nós vamos ver a reconstrução de Gaza. Eu sei que por trás existe uma coisa condenável, né? Ou crítica, sei lá, que é a política e é o desejo da conquista do território do outro, o extermínio, o ódio que está por trás dessa ação, né? Que vai voltar um dia, dá volta novamente. Não pensa que não volta, ódio gera ódio. Não tem jeito, é ação contra ação, né? É a mesma coisa, a mesma energia, que seja de um lado ou do outro, qual é a coisa melhor? Uma ação ruim não pode ter como retorno uma ação pior ainda, porque senão vai levar uma escalada, né? Uma escalation, né? Que eles chamam de agressividade, que não vai sobrar ninguém, né? Não vai sobrar ninguém. Lideranças. Então, é isso também, conquistas através do tempo, ter paciência. Depois nós vamos falar sobre as datas, mas não tem muito. Para nós não tem muito interesse, porque eu não acho que o planeta ele não entra numa determinada data de um dia para o outro a gente sente o efeito. Como em todas as coisas, quando nasce o sol, você já começa a ver a alvorada um pouco antes, não vê? Ah, que legal. Os passarinhos começam a acordar um pouco antes, ó, poxa, o sol está chegando. Quer dizer, o movimento da Terra fala, está chegando a nossa energia solar. A mesma coisa acontece com os planetas. Os planetas começam a fazer efeito já muitos meses antes deles entrarem. Quando eles chegam a 5 graus, 6 graus, dependendo do planeta, ele começa a influenciar o signo seguinte. Isso acontece na nossa vida com os trânsitos planetários e sobre o nosso mapa pessoal, né? E vou deixar para falar de Netuno em um outro vídeo, para não ficar muito confuso para vocês, porque não é todo mundo aqui que é astrólogo. Aliás, eu não falo para astrólogo já sabe, astrólogo estuda, né? Astrólogo, eu dou consultas para todo mundo, mas eu dou mentorias também para astrólogos, dou cursos, né? Inclusive curso de previsões. Vou iniciar um curso de magia astrológica. Essa também vai precisar de muita determinação. Saturno e Netuno em Áries. Então, se vocês quiserem se inscrever, vou deixar aqui embaixo, mas é na escola DM Astro, é inteiramente online, todas as aulas são gravadas, são aulas semanais, e eu vou fazer no final do curso uma grande reunião de bruxos e bruxas em São Paulo, é prometido, tá bom? E espero que vocês obtenham uma boa semana. Amanhã eu vou publicar o horóscopo da semana e eu peço desculpa que às vezes tem semanas que eu não consigo fazer, mas que vamos fazer né, faz parte da nossa vida familiar também, que tem prioridades às vezes. E,
E às vezes a gente tem outras ocupações que impedem a gente de poder ser tão pontual como eu gostaria. Prometo, tá? Que eu vou melhorar. Aí eu vou fazer, prometido, 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 um vídeo sobre Netuno em Áries. Por enquanto, pense nas suas metas, planeje, passinho por passinho, degrau por degrau, a gente chega lá. Uma boa semana para todos. Namastê, fiquem com Deus, Deus no coração.